Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gustavo Bruno, professor de Física, e hoje eu estou te convidando a gente bater um papo muito massa sobre um tema muito recorrente nas provas do Enem. O tema de hoje é a acústica. E aí a pergunta que não quer calar, o que é a acústica e o que ela estuda? Como identificar isso dentro das nossas questões? Se liga, a acústica é justamente aquela parte da ondulatória que foca apenas em estudar as características e as interações das ondas sonoras. E aí vamos dar uma pausa e pensar, o que são ondas sonoras? Quando a gente classifica as ondas através da sua natureza, existem duas situações que a gente pode se preocupar, que é a classificação das ondas mecânicas e a classificação das ondas eletromagnéticas. Qual seria a diferença entre elas? As ondas mecânicas são todas aquelas ondas que precisam de um meio para se propagar. Já as eletromagnéticas, não. Elas são ondas que podem tranquilamente se propagar no vácuo. Não é o caso do som. O som ele se encaixa nesse exemplo aí como as ondas mecânicas. Sim, eles necessitam de um meio de transporte, eles precisam de um meio para se propagar, certo? Então não esquece, ondas sonoras são exemplos das ondas mecânicas. Indo mais adentro sobre as suas características fisiológicas, a gente precisa ficar ligado em três situações, que são a altura, intensidade e timbre. O que eu preciso ficar esperto? Primeiro, quando a gente fala sobre a altura do som, é muito normal a gente sempre querer associar a altura ao seu volume. E frases como o som tá alto, o som tá baixo, a gente sempre correlacionar isso ao volume do som. Mas e se eu disser para vocês que a altura ela não tem nada a ver com o volume? E sim, é uma característica que nos permite distinguir se o som ele é agudo ou se o som ele é grave. E isso a gente faz através da sua frequência. Para sons que têm alta frequência, dizemos que esse som ele é agudo. Para sons que têm baixa frequência, falamos que esse som ele é grave. Agora, quando a gente falar sobre a intensidade do som, aí sim a gente pode tranquilamente associar isso ao seu volume. E isso geralmente é medido pela amplitude da nossa onda. Quanto maior a amplitude, maior é o volume do som. Falamos que esse som ele é forte. Ao contrário, também é verdade. Quanto menor a amplitude do som, menor vai ser o seu volume. Chamamos isso de som fraco. E por último, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, temos a última característica fisiológica, que chamamos de timbre. O que seria o timbre? Imagina comigo que eu tenho aqui um violãozinho e um cavaquinho, tá? Duas pessoas tocando o mesmo instrumento com a mesma frequência. Se você tivesse de costas ou com os olhos vendados para essas duas pessoas, será que dava para a gente conseguir distinguir qual é o som do cavaquinho e qual é o som do violão? Eu tenho certeza absoluta que sim. Até porque, mesmo que esses dois sons estejam sendo tocados com a mesma intensidade e com a mesma frequência, mas eles têm timbres diferentes. É essa característica que me permite distinguir qual é o som emitido pelo cavaquinho e qual é o som emitido pelo violão. Indo um pouco mais além, agora falando sobre alguns instrumentos musicais, a gente também pode falar um pouco sobre a ideia dos instrumentos de corda e dos tubos sonoros. Não esquece, tá? O que diferencia uma nota musical da outra é a frequência. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a frequência em uma corda vibrante, em um instrumento de corda, a gente pode calcular dessa maneira. Já quando a gente fala sobre os tubos sonoros, a gente não pode esquecer que existem duas situações. De um lado, eu tenho o cálculo da frequência dos tubos sonoros abertos, que é essa daqui, e do outro eu tenho a frequência dos tubos sonoros fechados, que a gente calcula dessa maneira aqui. Então não esquece disso, tá? Cordas vibrantes e os tubos sonoros abertos e fechados. Isso vai com toda a certeza do mundo cair no Enem, como já caiu em anos anteriores. E para a gente fechar esse nosso bate-papo, a gente não pode esquecer do nosso querido efeito Doppler. E aí eu tenho sempre sendo indagado com uma certa pergunta. O que é o efeito Doppler? O Doppler, ele foi um dos físicos que começou a perceber a diferença entre a frequência emitida pela fonte e a frequência captada pelo observador. Resumindo, nem sempre a frequência emitida por uma fonte sonora é a mesma captada pelo observador. Essas frequências, ela depende do movimento relativo entre a fonte e o nosso observador. E aí, depois de muitos resultados experimentais,
o próprio Doppler conseguiu determinar uma equação que nos permitia calcular essa frequência captada pelo observador, que é justamente essa daqui. Então fica ligado, fica esperto, porque a acústica, com toda certeza, vai cair no Enem. Um cheiro para vocês e até a próxima.